Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje estamos recebendo Jaqueline Moreto, fonoaudióloga, para falar sobre atribuições do fonoaudiólogo. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, uma alegria estar com vocês. 5% da população brasileira tem gagueira. E este também é um número contabilizado para os surdos, sendo que 2,7 milhões de pessoas não ouvem nada, segundo o IBGE. Boa noite, Jaqueline. Muito obrigada pela tua presença, então, aqui no Papo Certo. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário, que vamos ler e a Jaqueline vai responder aqui no programa. Já já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu aproveito para te lembrar que também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Jaqueline, quero começar te perguntando o que é a fonoaudiologia. A fonoaudiologia é uma ciência que estuda os distúrbios da comunicação humana. Então, área auditiva, área de fala, linguagem oral e escrita. Esse é o papel do fonoaudiólogo. Interessante, é um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Sobre o que a fonoaudiologia pode estar ajudando as pessoas. E muitas pessoas têm problemas e não sabem a quem pedir ajuda, né? E, Jaque, eu creio que essa pergunta seja de muitas pessoas também. Mas fonoaudiólogo é médico? Não, fonoaudiólogo não é médico. Médico é o profissional que faz faculdade de medicina. Fonoaudiologia é da área da saúde também, mas está mais ligado à psicologia, à fisioterapia. Então, é um curso de 5 anos, aqui na Ubra tem, né? Sou cria da casa. Né? Seja bem-vinda, então, de volta. Então. Sou cria da casa aqui. E é um curso de 5 anos, mas na área terapêutica, né, e de reabilitação, não é médico. Eu achava que era uma parte de medicina e uma outra parte complementar. Que interessante saber disso também. O pessoal de casa deve estar achando que esse tema de hoje é interessante e realmente é. Continuem aí nos assistindo, então. E qual a formação necessária de um fonoaudiólogo? Tu falou que estudou aqui na Ubra, né? Como é que é o curso? Tu falou que são 5 anos também? 5 anos, 4 anos e meio, algumas faculdades. É um curso que é curso de graduação em fonoaudiologia. Não é tecnólogo, né? É uma graduação completa de 5 anos. E quais são as áreas de atuação do profissional desta tua área? Então, tem muitas áreas. Hoje nós temos reconhecidas 13 áreas de atuação na fonoaudiologia, né? Então, o fono pode trabalhar na área hospitalar, na área clínica, na área escolar, né? Tem muitas áreas. Eu, por exemplo, sou especialista em audiologia, que é uma das especialidades dentro da fonoaudiologia. O que é audiologia? Isso, é quem é responsável pelas questões audiológicas. Então, exames de audiometria, toda a parte auditiva, reabilitação auditiva, reabilitação de surdos, essa é a minha área de atuação hoje. Essas áreas, por exemplo, mesmo quando minha filha e meu filho nasceram, foi uma fonoaudióloga fazer o teste, né, para ver se eles estavam escutando bem, né? Esse é quando já nasce, é um primeiro teste que se faz. Isso, é o teste da orelhinha. O nome do exame é emissão otoacústica
Ele é realizado por um fonoaudiólogo, de preferência no ambiente hospitalar, porque nós entendemos que para ser triagem tem que ter um grande número de crianças disponíveis para aquele exame. Ele é um exame que não dói, é muito rápido, é fácil, é prático, então ele responde muito bem ao exame de triagem, né? Mas se a criança, o bebê, ele falha no teste, ele não é um exame diagnóstico. Se falhou, eu não sei por que falhou. E se passou, também não é garantia que está tudo 100% ok. Mas é um primeiro indicativo importante. importante. É uma triagem, né? E como que é feito esse exame? Ele é uma coleta de sangue? É um aparelho que faz? Como Uma funciona? dúvida importante. Muita gente vem com medo pro exame, porque eu faço na clínica também. Eles acham que eu vou tirar sangue da orelha do bebê. Não, gente, nada de sangue. É um exame indolor, rápido, fácil e prático. Eu coloco uma sondinha no ouvido do bebê. Essa sonda emite um som, o ouvido responde esse som e esse som que o ouvido responde é captado pelo equipamento. Então eu sei se o ouvido está funcionando até uma parte da orelha do paciente. Então, mas isso é uma técnica mais moderna, né? Porque eu já vi uma vez, eles botavam tipo um sininho, uma coisinha que fazia um barulho para ver a reação do bebê. Pois é, então... então, Mas foi quando, João? Faz uns 20 faz muito anos, tempo. João. A Valentina tem 13 anos e a Valentina no hospital Com a Valentina foi assim? Já foi assim. E no Tomás foi essa aí, diferente que essa sondinha. Então, gente, eu formei já fazem domingo 23 anos, tô de aniversário de profissão. E o meu TCC ainda foi lá do Chocalhinho. Olha, não vamos começar a entrar na idade aqui no programa hoje. Isso, hoje é um dia de dedo duro, né? Mas assim, eu vou te dizer que para alguns casos eu ainda gosto de bater instrumento, porque ele me mostra se o bebê está maduro auditivamente. São coisas diferentes, tá? Claro, no hospital, se eu for usar Chocalhinho com todos os pacientes, leva muito tempo. Então, não responde à triagem, né? Mas o teste de orelha é mais efetivo, claro. Mas o Chocalhinho me ajuda em muita coisa ainda, tá? Eu não abro mão. Se for da audiometria, né? Também tem muitas atividades profissionais que tem que fazer exames regulares, né? E faz esse teste audiométrico numa cabine. É isso que tu faz lá na clínica. Faço também. Então, o paciente entra numa cabine, coloca um fone, escuta um som e dá uma resposta comportamental, levanta a mão ou aperta uma pera, que a gente chama, né? Para mostrar que está começando a escutar. Então, a audiometria é muito importante. Toda a bateria é ótima, mas a audiometria ela é soberana, né? Eu colocar um paciente na cabine e ele responder aquele exame é fundamental para saber o limiar, o quanto ele escuta. Bom, uma outra pergunta também sobre criança aqui. Com que idade a criança começa a falar e a partir de quando podemos considerar uma anormalidade? Muito importante essa pergunta também. O bebê, ele já se comunica quando nasce. O bebê chora, isso é comunicação. Então, a comunicação ela é muito importante. Antes de falar, antes de linguagem, enfim, eu preciso que essa criança tenha desejo de se comunicar, né? Tá com fome, vai chorar. Se vira, né? Mostra que tá ali, que existe, né? Então, tem algumas patologias que o bebê já nem chora. Então, a gente tem que pensar já em algumas coisas ali que o bebê nasceu e não tem voz de choro. Que o bebê é muito comportado, que é amorzinho, nem chora. Isso, pode ser um problema. Exatamente. Aquela criança que nem incomoda, como dizem. Pode ser um problema. Manda para mim que esses são mais perigosos, né? Então, o primeiro momento é esse. Depois, aos 8 meses, tem um marco muito importante, que o bebê tem que começar a balbuciar, né? Um bebê que nasce com surdez, que mesmo passou um teste de orelhinha, ele pode balbuciar até o 8º mês e parar depois. Então, o bebê até 8 meses tem que fazer algum movimento, tem que mostrar a linguagem ali, blá, 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 sei lá o que, lá, papapá, mamãe, daí o adulto, né, fica feliz. Falou papai pra mim. Eu digo, bebê, estranho esse negócio, eu falo papai, ele fica mais feliz, então eu vou repetir. E isso faz com que ele entenda que isso é linguagem, né? E comece a usar os sons daquela língua, com aquela família em que ele está inserido, né? Continuando por aqui, Jaque, o fato da pessoa falar com um atraso ou com dificuldade tem relação com problemas auditivos? Não necessariamente, mas eu tenho que pensar nisso. Tem que começar pensando nisso. Isso é muito importante porque quando o pediatra, o neurologista encaminha para a fonoaudióloga, os pais vêm com dúvida, mas ele escuta. Só que eu tenho que saber como ele escuta, o quanto ele escuta, como é que ele funciona, como é que esse cérebro processa o som da linguagem também, o som que vai até o cérebro. Então, não é tão simples assim, não é porque eu bati palma e a criança me atendeu que ela escuta como deveria para adquirir linguagem. Então, a investigação começa, ou está incluída na bateria, uma boa avaliação auditiva também. As meninas começam a falar mais cedo que os meninos? Isso é um fato ou é uma lenda? Gostei dessa pergunta. É lenda.
Os meninos e meninas na idade cronológica de aquisição de fala e de linguagem têm a mesma tabela, não é diferente. Porém, agora vem o alerta, os meninos são mais acometidos por patologias de linguagem. Então, o consultório de fono, ele é cheio de meninos. Os meninos têm mais problemas auditivos. Não, são acometidos por problemas de linguagem. De linguagem. Isso, para falar, demora para falar, tem mais alguns problemas, tem patologias específicas que só pegam meninos, por exemplo. Olha, eu brinco que os homens verbalizam menos que as mulheres. Não, porque realmente, né? Vocês de casar de convir que mulheres, quando se juntam, começam a falar e não param mais, né? Os homens de cantinho vão saindo. Hoje repete mais. Uma outra pergunta aqui. O fonoaudiólogo pode prescrever medicamentos? Não. O fonoaudiólogo não é médico, não receita medicamento, não é doutor, não dá atestado. Vou no fono pedir um atestado. Olha aí, tem, empresários. Tem. Não damos atestado. Mas assim, eu posso dar declaração de comparecimento, eu posso fazer um laudo, um parecer, eu posso auxiliar na equipe, né, que está atendendo aquela criança, aquele paciente, seja criança ou adulto, né? Então, o fonoaudiólogo tem um papel muito importante na decisão, às vezes no diagnóstico diferencial de um paciente. Mas não, remédio não, medicação. A área da medicina, assim, que seria meio parceira do fonoaudiólogo, seria o otorrino? Sim, o otorrino que em geral é quem solicita os exames. O pediatra também é um grande parceiro, porque ele pega toda aquela faixa etária inicial das crianças ali. E também tem a especialidade que é o foniatra. Ele é um médico e faz residência em foniatria. Por um tempo essa residência foi parar, não teve mais, mas a procura voltou a acontecer. Então agora a gente tem de novo foniatras no mercado, né? Não, esse profissional nunca tinha escutado. E eu também não conhecia. Mas é bem interessante, assim, uma formação que abre um pouco, assim, é legal. Otorrino mais foniatra, tem alguns em Porto Alegre, são muito bons. E o foniatra, ele também atende crianças ou ele tem uma área mais específica? Ele interfere mais na questão de avaliação mesmo. Porque ele conhece mais a parte de diagnóstico. Seria mais parecido com um psicólogo psiquiatra, né? Então, o psiquiatra dá um diagnóstico, dá medicamento, né? E a psicóloga faz terapia, mais ou menos isso em relação à fonoaudiologia e à foniatria. Ele vem fazendo meio de campo e vai ajudando, então, a descobrir o porquê das deficiências. Exatamente. Que interessante. Uma pergunta, como eu vejo os jovens hoje, não só jovens, mas em especial os jovens, usam mais fones hoje em dia. Tem resultado em mais problemas auditivos? A previsão é assustadora em relação à perda auditiva causada pelo uso de fone. Sim. Tem aumentado bastante. Eu explico lá no consultório para os jovens, né? A regra é muito clara. O fone, ele é de uso individual. É para tu escutar a tua música, né? Se eu estou escutando a tua música, já não é mais individual. Tira o fone e vamos escutar, então, né? Muito simples. Então, a intensidade do fone é aquela que só tu escuta. A música ou a mensagem, enfim, né? Então, podemos considerar que se a gente está aqui um ao lado do outro e o João está escutando o teu fone, tu está demais. Estou demais. Essa é a conta que se faz. Essa é a conta. Adolescentes. Nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje a fonoaudióloga Jaqueline Moreto falando sobre atribuições do fonoaudiólogo. Uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a audição, quais são os sinais que chegou a hora de procurar um médico? Que as pessoas dizem, não estou escutando bem, não, mas qual é a hora de procurar um fonoaudiólogo para estar avaliando?
Eu acho que a família é um grande marco, assim. Quando as pessoas passam a sinalizar que falaram, tu não escutou. Falaram, não foi isso que tu entendeu, não foi isso que eu falei. Eu acho que esse é um sinal muito importante, assim. Porque até o paciente, ele próprio, se dá conta de que ele precisa de ajuda, que vai muito tempo. A média que a estatística mostra leva 3 anos entre o primeiro sintoma e o paciente procurar ajuda médica. Então, às vezes é a família mesmo que passa a mão no paciente e leva, né? Então, ficar atento para essas questões, assim, né? Ou quando o paciente começa a fazer gestos, né? Então, tem alguns sinais de perda auditiva. Mas se a pessoa não for de origem italiana, né? Porque a pessoa fala... Então, eu, né? Eu, aqui, hashtag Jaque, né? Mas assim, por exemplo, o paciente colocar a mão, assim, tu fala com ele, ele coloca a mão. Opa, tem coisa errada aqui. Eu tenho mais uma dica. Vai. Quando aquela pessoa está assistindo televisão em família, né? E a pessoa que está com mais dificuldade auditiva começa a aumentar o volume e todo mundo, por favor, está muito alta a televisão, né? Abaixa aí, mas não estou escutando. Então, Ou não estou entendendo, né? Escuta, mas não entende. As pessoas acham que isso não é perda auditiva e já é. É uma perda auditiva em algumas frequências específicas que fazem com que o paciente não perceba a diferença entre faca, vaca, fera, vera. Então, claro, eu falo para o paciente, ele está numa mesa. Alguém pediu a vaca, vaca não é vaca, é faca. Ah, tá, ele alcança a faca, né? Então... É tipo aquela velhinha da Praça Nossa que mas, tinha. né, que é ótima. De novo, hein? Cada intervalo a gente vai dando mais uma dica da idade. Esse personagem saiu do ar já. Mas, assim... tu não entendeu. Eu assisti agora umas reprises, programa não é do meu tempo. Foi até pelo YouTube, né, João? Mas, sim, aquele era um exemplo clássico, assim, cômico, né, do que é trágico, porque é muito ruim. Causa um desgaste familiar, a família passa a não conversar mais com o paciente, começam eu nem vou te falar. Então, o que é pior para eles? Posso fazer um exemplo, brincadeira? Daí amanhã a gente vai no mercado, né, João? Daí, João olha pra mim, quê? Daí, nem vi que era comigo, nem tava ligado, tava desatento. Aí começa a achar que o João é desatento. Aí leva no neuro, porque é desatento. Não, ele só não escutou mesmo, né? Então, aqui tem umas dicas que são muito legais. Tô percebendo que o João não escuta. Convivo com o João. Primeiro eu chamo o João, depois eu falo. João, ele dê atenção pra mim, eu sigo a frase. Amanhã vamos no mercado? Então, e não falar tudo, aí eu falo que é João, aí ele vê que é com ele, aí eu já repito. Daí ele não entende, eu já xingo, já brigo, já fica todo magoado, já cria um problema familiar aqui, né? Então, não. Outro sinal muito importante de perda auditiva, aproximação aqui das sobrancelhas, né? A pessoa começa a fazer força para escutar. E às vezes quem vê de fora pode pensar até que é um problema oftalmológico, né? Porque está fazendo assim, acha que são... Não, é a daí visão, a pessoa né? vai procurar aqui, botar um botox. Né? Aí tira a marca. Já está arrumando outro problema em cima do problema. Isso, quando na verdade era só a perda auditiva que ele precisava de ajuda. Esse programa de hoje está demais, gente. Vamos continuar por aqui, então. Quais os tratamentos, Jaque, que normalmente são utilizados, então, para a deficiência auditiva? Tem vários. Primeira coisa importantíssima é fazer um bom diagnóstico. Um exame de audiometria ou a bateria completa, né? Tem Bera, tem emissão otoacústica, tem muitos exames para que a gente possa fechar o quebra-cabeça, né? Para que o paciente tenha um bom diagnóstico. E é em cima do diagnóstico que vai ser planejado um tratamento, que pode ser medicamentoso, né? Usar um remedinho, enfim, um antibiótico, que seja, ou pode ser cirúrgico, né? Tem muitos casos que se resolve com cirurgia, se for diagnóstico precoce, né? Tem patologias que depois que já virou a curva, não adianta operar mais. Então, diagnóstico precoce ainda é o fundamental. Ou então, o uso de aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo nada mais é do que uma forma de resolver o problema auditivo. Nem todo mundo é para aparelho auditivo, né? Eu acho que eu falo antes da audiometria, né? Que às vezes tu tem, conforme algumas atividades profissionais tu exerce. Eu trabalhei por um tempo numa indústria, na área comercial, e tinha que fazer essas audiometria. E uma vez foi identificado que eu tinha uma deficiência numa orelha, né? E, na verdade, eu tive um pequeno excesso de produção de cera, né? Daí eu fui lá no médico e fiquei escutando maravilhosamente bem. É uma coisa, mas eu não, se não fosse o exame de audiometria, eu não teria identificado esse problema. Isso. Então, presença de cerúmen também pode causar um desconforto enorme, perda auditiva.
E agora estamos chegando aí verão, né? Praia, piscina. Gente, uma infecção externa por presença de cerúmen é muito dolorida. Então, é importante ter assim, já sei que eu tenho isso, já tenho que ir no otorrino de tempo em tempo, antes das férias de verão, para dar uma olhadinha, para não te arrumar de uma otite externa aí no verão, porque é bem dolorida mesmo. E tu poderia dizer que é recomendável que a pessoa use um protetor de ouvido para quem entra muito assim na água? Ou não faz diferença, depende das pessoas que já têm pré-disponibilidade? Depende. Claro, assim, quem faz natação profissional, 8 horas nadando por dia, eu indico, né? Porque é a umidade, enfim, calor da piscina. Mas para quem só faz natação 3 vezes por semana, enfim, não é necessário. Só se o médico indicar. E também, aí eu sugiro o uso de tampão personalizado. Né? Não só aquele tampão lá de piscina que a gente compra nas lojas de esporte, né? Mas também a fonoaudióloga é quem faz um tampão sob medida. Aí sim, é seguro, o paciente pode colocar, não vai entrar água. Ou até naquele período assim, quando o paciente faz cirurgia, né, coloca um dreno no ouvido. Também no período pós-operatório, utilizar o tampão é muito bom. Eu não sabia que tinha esse tampão sob medida, no caso. Isso, essa medida é bem interessante e realmente seguro daí, né? Jaqueline, e o aparelho auditivo é recomendável em todos os casos? Não, não é todos os casos. Depende da patologia, do local da lesão e se realmente não tem algum outro tipo de tratamento que possa ser realizado, seja medicamentoso, cirúrgico. Então, não deu nada é possível para esse paciente, a gente passa a pensar no aparelho auditivo. Mesmo o aparelho auditivo não teve benefício para o paciente, porque chegou a falar no início que chegamos a 2,7 milhões, né, de surdos profundos. Sim, os que realmente não escutam nada. Então, são pacientes que a gente poderia pensar em indicar aí o implante coclear, que é uma outra tecnologia, né, que é cirúrgica, e o SUS também fornece no Brasil a cirurgia de implante coclear. Então, basta que o paciente entre via SUS, né, e caia na rede específica de alta complexidade para fazer a cirurgia de reabilitação através de implante coclear. Que interessante, nem tinha conhecimento que isso existia, muito menos pelo SUS. É uma tecnologia maravilhosa. A reabilitação desse trabalho também é maravilhosa, é meu olho já brilha, né? Já sei. Já me conheço para saber. Porque é uma área que eu amo na fonoaudiologia, que é a reabilitação de surdos, né? Que interessante. Nossa. Seja com aparelho auditivo, seja com a fala, com linguagem, enfim. Muito interessante mesmo. Agora nós vamos fazer a interação com a nossa audiência que nos enviaram mensagens através do nosso WhatsApp. Quem escolhe o aparelho auditivo e quantos tipos tem? É o Vilmar do bairro Santa Isabel de Viamão que está perguntando. Então tá. Vilmar, muito boa a tua pergunta, viu? Nós temos muitos tipos de aparelho. Aparelhos que vão dentro da orelha, que são intra-auriculares. Aparelhos que vão atrás da orelha, que são retroauriculares. Aparelhos que têm um receptor dentro do canal auditivo e uma parte aqui atrás. O implante, que eu falei antes também para vocês, que as pessoas pensam, vou usar implante, porque é implantado, é escondido, e ele não é. Vai o implante aqui, cirurgicamente aqui na mastoide, vai um ímã aqui, mais o aparelho auditivo que faz a recepção. Então, ele também é grande, também chama atenção, também as pessoas perguntam sobre ele. Apesar de ser uma excelente tecnologia, ela não é escondida, como as pessoas pensam. E quem decide isso? Aí é o fonoaudiólogo. O médico, ele indica o uso de aparelho. A fonoaudióloga, junto com o paciente, é que vai escolher o tipo, o tamanho, o modelo, se é recarregável, se é com bateria, se é dentro da orelha, se é atrás da orelha. E tem vários preços também, né? Também. Para todos os gostos e bolsos. Gente, eu falo que hoje tem aparelho auditivo até para ouvinte, né? Tem aparelho auditivo, que tem um que eu amo, tem duas coisas muito importantes. Uma, ele tem a tradução simultânea, né? Então, se eu vou viajar, meu aparelho auditivo fica na orelha aqui e eu recebo a mensagem na língua onde estou viajando e ele traduz simultaneamente para o português, se eu quiser, né? Então, ele tem tradução simultânea até 42 idiomas. Uau, então, ele não sabia também. Eu falo que é bom para ouvinte, né? Meu sonho é ter um para mim quando eu for viajar, eu vou levar os meus, né? E outra coisa que também eu acho muito importante, eles têm aviso de queda. Se o paciente cai, ele manda um aviso para os celulares que a gente cadastrou, dos familiares, né, geralmente. E o familiar é avisado que o paciente caiu, teve uma queda. E aí o paciente recebe um aviso sonoro, por exemplo, Jaqueline, ok, eu já vi que minha mãe caiu, ok. Aí o paciente recebe um aviso, Jaqueline já está avisada. Aí eu recebo um aviso da localização de onde está a pessoa que caiu. E eu posso me dirigir até ela e socorrer.
Alguns estudos comprovaram que se o paciente sabe que alguém já sabe e está vindo ajudar, isso acalma muito ele. Então, evita as outras coisas que acontecem depois de uma queda. Porque, assim, eu tive pacientes já, assim, que caíram às 7 da noite, sozinho em casa, e só veio alguém no outro dia de manhã para ver ele em casa. Então, como eu trabalho muito com idoso, a questão da queda é uma coisa que é muito grave nessa faixa etária. Então, para mim, esse aparelho auditivo que tem o aviso de queda, sensor de queda, é top de linha. Mágico. E eu tenho isso em toda a tecnologia, não é só nos mais caros, tá? Então, Angelina, uma pergunta enviada pelo direct do Instagram. Tenho a língua presa e fiz o curso de oratória e não percebi nenhuma melhora. Isso aconteceu porque não foi ministrado por um profissional habilitado? Tá. Eu não conheço profissional, eu não posso falar dessa forma sobre isso, porque eu não sei se ele é habilitado ou não, mas tu fez um curso, né? A questão é que tu tem um problema de língua presa. E este problema é orgânico e tem que ser resolvido de forma orgânica. Tem que ir num médico e resolver, cortar, fazer a cirurgia de frenectomia. Alguns pacientes não podem só fazer a cirurgia de frenectomia, eles têm que também depois fazer uma reabilitação com a fonoaudióloga. Se o paciente demorou muito tempo para fazer a cirurgia, mesmo soltando o freio, ele pode manter o padrão de fala inadequado, como se ele ainda tivesse com a língua presa, né? Então, aí a fonoaudióloga vai reabilitar ele também. Mas só o curso de oratória e de dicção, enfim, não vai resolver um problema que é orgânico, nem a fonoaudióloga. Precisa resolver com frenectomia e depois poder fazer sessões de fono e aí fazer teus cursos e dar tuas palestras, enfim, como tu quiser. Mais uma perguntinha aqui da audiência. Minha sobrinha tem 5 anos e precisa de um aparelho de surdez. A doutora Jaqueline, sabe se o SUS fornece o aparelho? A pessoa que está mandando a pergunta de Canoas. Tá. Sim, o SUS também fornece aparelho auditivo. A responsabilidade sobre o fornecimento de prótese auditiva é do Estado, do governo estadual. Eu não vou negar também, né, gente, que em função dessa questão da pandemia e do Covid, as verbas foram todas focadas na questão do Covid e muita gente acabou ficando com o processo parado, né, e não recebeu o aparelho auditivo nos últimos 2, 3 anos. Mas o processo existe, então o paciente tem que fazer uma audiometria, tem que procurar o órgão responsável, procurar o SUS, tem que ir no posto de saúde e daí poder procurar o órgão responsável para dar o encaminhamento para receber o aparelho auditivo pelo SUS, sim. Infelizmente, gente, nosso programa chegou ao fim. Jaqueline, muito obrigada pela tua presença aqui no programa de hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. E o que precisar depois, vocês podem mandar perguntas que eu respondo, né, pelo WhatsApp para vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigada, João, Amanda. Muito bom programa. Também quero convidar a nossa audiência para participar de um sorteio de 2 bolsas de estudo na Escola de Idiomas ACELI. Acesse nosso Instagram para mais informações. Muito obrigado pela audiência. O nosso programa é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Nós voltamos ao vivo às 8 da noite desta sexta-feira para mais um Papo Certo com o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que vai falar sobre o tema Guaíba, Turismo e Cultura. Esperamos vocês. Até lá!